Então, vamos agora, tá, fazer a parte interna do SIGA-A, tá? Quando a gente faz o log do sistema. Eu preciso logar no sistema, no próprio SIGA-A. Eu venho no meu portal docente. Bem aqui, professora, tá? É onde eu vou editar os meus dados, as minhas mensagens, tá? Ou seja, tudo que alguém mandar para mim por meio do SIGA vai aparecer aqui nessa informação. Se eu tiver alguma mensagem não lida, nessa parte superior existe caixa postal. Vai aparecer um número em vermelho informando que eu tenho mensagens não lidas no meu SIGA-A, ok? Eu tenho a possibilidade de trocar a minha foto. Aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Para vocês terem uma ideia, eu tive uma aluna que colocou no perfil dela uma foto dela na praia, né? E aí isso gerava um burburinho danado com os colegas, né? Então a gente tem que entender que esse ambiente é um ambiente, né, institucional. Então a gente tem que trabalhar sempre com essa cautela, né, da informação, né, e dos elementos que a gente alimenta terem essa característica institucional, tá? Eu posso editar aqui, professor, aqui que eu vou editar os meus dados, tá? É o que ele é chamado de site pessoal, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, hoje, tá? Eu não tenho sala, tá? Mas normalmente a sala dos 308 no Paulo Freire. Então eu posso colocar aqui a sala que eu estou, né? Então, o meu departamento, né? A sala onde você pode me encontrar administrativamente. A minha descrição pessoal, né? O meu Lattes, a minha formação acadêmica, as minhas áreas de interesse, e se eu quiser colocar uma assinatura, eu posso. Eu geralmente, tá? Eu sempre que atualizo o meu Lattes, eu atualizo aqui, tá? Então eu uso os mesmos dados que estão no meu Lattes, até para depois não ter conflito de informação, né? E não aparecer algo que eu não tenha realmente comprovação ou que eu não tenha como validar, né? Caso seja questionado, certo? E aí a gente precisa atualizar o perfil, né? Se eu não atualizar, ele não salva as alterações que eu fiz. E eu tenho a minha agenda de turmas, né? Então, são as turmas que eu dou aula. Então, aqui, se vocês observarem, vocês vão ver o horário das minhas salas de aula, né? Então, aqui a gente consegue ver o nosso calendário dentro da sala de aula da gente. O STI tá trabalhando para integrar essa agenda com a nossa agenda do Google, certo? Então, dentro de algum tempo, será bem possível que essa agenda seja toda integrada com a agenda do Google. Isso vai facilitar a nossa vida de informações. Vamos começar agora a tratar da parte acadêmica do SIGA, tá? Eu estava falando, esse primeiro momento, né, dessa parte mais de informações gerais que o SIGA nos permite, tá? Então, a gente vai agora, eu vou trabalhar com a minha disciplina que eu estou dando agora nesse período de férias, certo? Bem aqui, eu estou na minha página principal. Observem que eu deixei uma informação para os meus alunos, tá? Eu tinha uma aula hoje, né, às 9 horas, mas os meus alunos pediram para remarcar para amanhã, porque hoje era feriado, né, e eu não me toquei para o feriado. E aí eu comuniquei para eles que essa aula de hoje foi remarcada para amanhã, às 11 horas, via Meeting, né, e coloquei aqui o link do Meeting, tá? Isso aqui foi colocado em notícias. Então, a última notícia que eu posto, ela sempre vai aparecer aqui na cabeça, ok? Aqui é a minha página principal, onde aparece toda a estrutura da minha disciplina. Eu, normalmente, quando inicio a disciplina, eu já tenho ela toda mapeada, né, toda programada, pelo menos os elementos básicos. Eu só vou alimentando, né, os conteúdos de atividade ou alguma coisa que eu precise.
Nessa primeira disciplina, por exemplo, eu fiz aqui um questionário. Vou mostrar para vocês como é que eu faço, né? Fiz a juntada de um material, ó. Né? Tenho uma notícia que foi cadastrada. Então, tudo isso está aqui nessa disciplina. Primeiramente, a gente trabalha com os tópicos de aula, né? Eu posso importar esses tópicos de aula, né, de uma disciplina anterior, para eu não ter que lançar tudo novamente, né? O único detalhe que a gente tem que observar é que quando ele importa inclusive com as datas. Então, eu tenho que atualizar as datas da nova disciplina, certo? Os tópicos de aula, né, vem aqui. Quando eu importo, eu posso fazer a edição, né? Aqui eu altero, aqui eu visualizo, esconder o tópico para o aluno não ver, e aqui eu visualizo esse tópico, né? Então, eu estou vendo como é que esse tópico de aula está aluno. Então, eu posso criar novos tópicos, onde eu vou criar uma data, né? A descrição desse tópico, o conteúdo que será trabalhado, se ele tem um conteúdo pai, né? Qual é a data dessa vinculação, se ele vai estar visível ou não para o meu aluno, né? E eu posso cancelar uma determinada aula, né? Posso cadastrar, posso continuar cadastrando, ou posso cancelar esse cadastro, certo? No meu caso aqui, que eu já estou com a disciplina toda cadastrada, não é necessário. Eu posso gerenciar os tópicos, né? Essa setinha verde está dizendo que esses 2 dias o conteúdo é o mesmo, tá, pessoal? Então, sempre que o conteúdo é o mesmo, ele coloca essa setinha verde, dando a entender que é o mesmo conteúdo que está, né, na aula anterior, certo? Por que ele vem para cá? Porque se eu quiser ir adequando, né, o conteúdo por aqui, ele fica mais fácil do que eu fazer isso item a item nos tópicos. E nós temos o cronograma gráfico das aulas. Se vocês observarem, né, a minha aula ela tem um cronograma, né, de evolução. Né? Então, o que vai acontecer em cada uma dessas aulas, né? Nesse período aqui, eu tenho essas 2 unidades acontecendo simultaneamente, tá? Bem aqui, olha, eu tenho um dia de aula que não vai ter, porque é um estudo que eles fazem antes da reposição, né? É a data que eu tenho para fazer um tirar-dúvidas com eles. Então, eu consigo visualizar, né, se isso aqui está acontecendo de forma lógica ou não. É comum a gente pegar isso aqui, tá, em alguns casos, e ver que essa aula, que é a unidade 2, ela está bem aqui no começo, ela está agendada para o primeiro dia de aula. Então, eu vejo que quebrou essa lógica da construção da sala de aula. Então, esse tópico gráfico, ele me permite essa visualização desse conteúdo. Eu tenho meu plano de curso, né, que é o conteúdo, né, o plano de ensino propriamente dito, né, com as datas que eu vou ter a avaliação e as referências que nós vamos utilizar. O que a gente tem aqui de relevante, tá, pessoal? Isso aqui, ele tem que ser extraído do projeto pedagógico do curso. Professor, mas por quê? Porque quando o avaliador do MEC, o avaliador do INEP chega, ele quer saber se aquilo que está no projeto pedagógico está sendo executado nas disciplinas. Então, são essas informações que ele vai levar em consideração para avaliar, certo? E bem aqui, nós temos o material didático, né? As referências. A gente recomenda que a referência seja aquela referência que está disponível na biblioteca. Por quê? Porque esse documento ele também serve para avaliação do MEC e do INEP. Então, se eu tenho livros que não estão na biblioteca, o que a instituição não dispõe, a gente perde ponto. Então, a gente sempre recomenda que os livros aqui utilizados sejam os livros que estão na biblioteca. Professor, mas no direito, a gente tem atualização quase que todo ano do livro, e nem sempre a universidade consegue atualizar com a mesma velocidade. O que eu faço?
faça aqui, tá? O livro que tem na biblioteca, e lá nas anotações você faz para o seu aluno dizendo o livro Princípios da Administração Financeira do Ross, tá? Ele está na biblioteca com o ano 2002. É a primeira edição do Ross. Mas a gente tem na biblioteca o de 2017, que, se não me falha a memória, é a 13ª edição. Então, na 13ª edição, existem algumas atualizações que são relevantes. E aí eu coloco os pontos de atualização, né, que acontecem. Raramente eu tenho um livro que muda de capa a capa, né? Então, a gente apenas toma cuidado com essas condições, tá? Se é um livro que mudou de capa a capa, eu evito utilizá-lo nas referências, né, da disciplina. Ok? Até aqui, pessoal? O conteúdo programado, bem aqui eu tenho os participantes. Tem o professor. Se eu tiver 2 professores vinculados à disciplina, aqui aparecem os 2 professores, tá? E aqui os alunos, né, que estão na minha disciplina. Eu comecei com 43 alunos, hoje eu só tenho 34. Meus alunos disseram que eu estou cobrando muito deles. Coisa má, né, pessoal? Bem aqui tem um ponto interessante. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um pontinho vermelho e aqui eu tenho um pontinho verde. Isso quer dizer que quem está em vermelho é porque alunos que estão com pontinho verde é porque eles estão online no sistema, certo? Se eu quiser falar com um aluno, tá? Eu posso visualizar o perfil dele, onde eu tenho todas as informações da Aline, qual é o curso, qual é a matrícula, qual é o usuário do SIGA dela e qual é o e-mail que ela está utilizando para a comunicação, né? Professora, eu quero mandar uma mensagem para ela. Eu venho bem aqui nessa cartinha e eu vou mandar uma mensagem para a Aline, certo? Enviar e desejo receber um e-mail de confirmação, ou seja, na hora que ela lê essa mensagem, eu vou receber um e-mail dizendo que a Aline recebeu essa mensagem. Eu quero mandar para todo mundo, professor, eu tenho como? Tenho, bem aqui embaixo, lista de e-mail dos alunos da turma. Todos os alunos vão receber esta mensagem, tá? Então, eu posso colocar aqui e mandar para todos os alunos a mensagem, certo? Então, eu tenho como me utilizar do SIGA para mandar essa comunicação de forma ágil, certo? Visualizar o programa. Isso aqui, tá, pessoal? É porque o meu departamento ou a minha coordenação era para ter alimentado, né, essas informações. A ementa da minha disciplina, os objetivos, o conteúdo, as competências e as habilidades que essa disciplina visa desenvolver no aluno. Então, como o meu departamento ou a minha coordenação não atualizaram as informações, né, aqui não aparecem as informações da disciplina de forma completa. Os fóruns, eles são ambientes de discussão. Esse é um ponto, tá, que ele é muito mal utilizado, por quê? Porque é comum o professor fazer o fórum com questões fechadas. Qual o conceito de, né, qual a percepção de, né, então, questões muito objetivas, onde eu posso entrar até no Google, fazer aquele questionamento, né, e copiar nesse fórum. O importante desse fórum é que a gente utilize questões reflexivas, né, considerando o ambiente econômico, né, e os riscos, né, da redução da economia global, né, qual é a perspectiva de uma redução do valor da ação da Vale frente às exportações de minério de ferro. Então, é uma questão que o aluno não vai ter isso respondido em lugar nenhum, né? Ele vai ter que construir a resposta dele, ele vai ter que reflexionar. Então, o fórum, ele tem sempre que levar em consideração esse tipo de ação, né? Onde eu não permita uma questão
de resposta pronta, né? Permita a construção de uma resposta, inclusive com a possibilidade dos alunos se contraporem, né? Olha, o Valber falou que a perspectiva de redução é pequena, porque o ambiente de construção na China continua alto, né? E aí eu vou dizer, ó, não concordo por isso, por isso, por isso. Então, o fórum, ele tem sempre que permitir essa discussão, né? Então, se a pergunta ela for elaborada de forma objetiva, a resposta vai ser objetiva. E aí o fórum vai perder o objeto dele. Ok até aqui? Como é que eu faço? Eu posso cadastrar. Cadastro o fórum, faço a descrição, né? Normalmente eu abro como um fórum geral, eu coloco para monitorar a leitura, né? Sempre que alguém lê, eu vou estar sabendo. Eu trabalho com ela de forma ordenada. Se eu quiser um artigo ou algum texto para orientar essa discussão, eu coloco. E se eu vou querer que ele esteja visível ou não. Na hora que eu cadastrar, isso vai estar aberto para os meus alunos. Então, esse é o fórum de discussão. Nós temos os chats, tá, pessoal? Eu, particularmente, embora o Siga tenha os chats, eu não costumo usar os chats do Siga, porque ele me dá um pequeno, me dá uma baixa condição de gerenciamento desse chat. Então, geralmente, eu prefiro usar o Meeting como chat. Ah, professor, e o senhor faz o quê? Eu coloco lá nas notícias, como eu coloquei aqui para vocês, ó. Amanhã nós vamos ter às 11 horas via Meeting, o link do Meeting, então os meus alunos já sabem que eu vou ter aqui uma videoaula, né, no Google. Ah, professor, mas eu não queria um Google, né, eu não queria um Google Meeting, eu não queria uma videoconferência, eu queria só um chat mesmo com a minha turma, tem como? Tem. Como é que a gente faz? Eu vou lá no Google, na minha conta institucional, tá, pessoal? Eu sempre entro pela minha conta institucional, porque a conta institucional ela me permite um maior número de interações. Eu venho aqui em chat. E aí eu tenho um chat com as pessoas que eu quiser. Por exemplo, eu tenho um chat com a minha comissão permanente de licitação, eu tenho um chat com as pessoas que trabalham comigo, eu tenho uma sala do meu gabinete, onde tem aqui o Leonardo e a Luciana, né, que são as pessoas que trabalham comigo. Então, eu posso montar aqui, né, várias salas, e aí eu posso interagir com as pessoas em tempo real. Professor, como é que eu sei? A pessoa só precisa ter o e-mail institucional. Por exemplo, eu tenho a Rosária. A Rosária trabalha comigo, tá? Eu já encontro ela. Qualquer pessoa que tiver e-mail institucional, eu vou identificar aqui. Então, alguém tem um e-mail institucional para a gente fazer o teste? Camila.pontes, ó. Então, eu já identifico aqui. Então, se eu tiver o e-mail institucional, né, ou o log da pessoa, eu consigo identificar se a pessoa tem ou não. E aí o chat facilita bastante dentro dessa perspectiva. Ok? Até aqui? Vamos lá. Eu tenho registro de aula extra, né, que eu posso cadastrar uma aula extra. Por exemplo, no dia 15, eu tive uma aula extra que não estava planejada na minha estrutura regular. Então, eu fui lá e registrei essa aula extra. Hoje, se eu tivesse dado aula para os meus alunos, ele ia aparecer aqui como aula extra, porque no meu calendário ela não aparece, porque pelo calendário acadêmico da UFMA hoje é feriado, né?
Então, eu posso cadastrar uma aula extra e isso contabiliza como carga horária dada, certo? Se eu quiser saber como é que o meu aluno está vendo a página da minha disciplina, eu vou bem aqui, né? Visualizar como aluno. Então, esta é a forma que o meu aluno está vendo o conteúdo que eu disponibilizei a ele, né? Então, a gente tem também essa possibilidade. Alunos. Eu posso ver os alunos trancados. No meu caso aqui, os alunos não tem nenhum aluno trancado. Eu posso gerenciar os grupos. No meu caso, tá? Era para eu ter 10 grupos, mas como eu tive um conjunto de alunos que saiu, eu fiquei apenas com 9 grupos, né? E aí eu tenho os grupos que foram montados. Quando a gente tem a primeira vez, os alunos, eles estão todos aqui, alunos sem grupo, tá? Eu digo quantos grupos eu quero formar, ele vai aparecer os grupos em branco. Ou, se eu quero que ele crie aleatoriamente, alocar alunos em grupos aleatoriamente. Se eu clicar aqui, tá? Ele vai distribuir os alunos de forma aleatória. No meu caso, eu permiti que os alunos me informassem os grupos. Então, como é que eu monto? Basta eu arrastar o aluno de um grupo para o outro, tá? E aí eu vou montando o aluno no grupo que eu quero que ele esteja, certo? Agora, para poder ser válido, eu tenho que salvar. Acontece muito do professor fazer a distribuição e sair, né? E aí ele não salvou. Então, se ele não salvar bem aqui embaixo, a distribuição ela não é registrada pelo sistema. Ok até aqui? Lançar frequência. Né? Eu posso lançar a frequência dia a dia, eu escolho o dia, ou lançar a frequência em planilha. Né? Eu particularmente, prefiro lançar em planilha, eu acho mais fácil. Tá? E lançar notas. Vocês estão vendo, bem aqui, ó, primeira V, segunda V, com essa marquinha aqui? Sempre que eu tiver isso aqui, é porque essa avaliação ela está vinculada a uma atividade. Na hora que eu corrigir a atividade, automaticamente a nota vem para cá. Eu vou mostrar isso para vocês rapidamente, como é que ela funciona. Atividades, tarefas. A minha primeira avaliação já está aqui. Corrigir. Avaliação, teste, não considerar a nota. Eu estou colocando dessa forma, tá? Porque se meu aluno visualizar essa nota, ele não vai achar que essa é a nota dele, tá? Então, eu vou dar para ele aqui 5. Observem que eu tenho Fernando, Loidemara, Lucilene e Patrick, tá? Lógico que se eu fosse avaliar, eu ia baixar o arquivo, né? Eu baixo o arquivo aqui nos meus downloads, salvo, corrijo o trabalho e depois eu dou a nota com as considerações aqui. E eu notifico o meu aluno que eu fiz a correção. Nesse caso, eu não vou notificar, porque essa correção é só um teste. E aí eu vou corrigir o próximo. Então, foi corrigido, foi para o outro trabalho, tá? Eu só vou corrigir aquele, porque eu quero mostrar para vocês, bem aqui, as notas. Os 4 alunos que estavam naquele grupo já estão com as notas deles. Se eu tiver várias atividades para a primeira avaliação, ele vai fazer a média ou a soma, de acordo com o que eu fizer. E já sai a nota do aluno bem aqui, que é a nota da primeira avaliação, certo? Qual é a vantagem disso? Muito mais rápido eu tenho para corrigir e lançar a nota, né, do que eu estar lançando individualmente, um a um, né, aqui. Quando eu tenho o trabalho individual, eu tenho a mesma lógica, tá? Vai aparecer o trabalho aluno por aluno, eu vou corrigindo, lançando a nota lá, automaticamente a nota já sai na planilha de notas dos alunos,
tá? Então, essa é uma facilidade que a gente tem nessas notas. O diário eletrônico, pessoal, é aquele antigo diário que a gente entregava na coordenação, tá? Ele é muito mais um documento administrativo do que acadêmico, tá? Ele vai apenas atender ao aspecto registral, né, das obrigações acadêmicas administrativas. Materiais. Eu posso colocar aqui o conteúdo de uma página da web, né? Eu coloco o título. Vou copiar aqui. Tópico da aula. Se eu estivesse falando disso, tá? Seria em custo de estrutura de capital. Eu coloco aqui o material e cadastro. Então, automaticamente, tá? Isso aqui já foi lá para o meu aluno como um documento que ele vai poder utilizar. O meu porta-arquivos, né? É um conjunto de arquivos que eu já tenho disponíveis aqui, né? Das disciplinas que eu costumo lecionar. Eu posso inserir arquivos novos diretamente na turma, né? Inserir arquivos na turma, eu escolho a data, o nome do arquivo, né? Posso colocar aqui o link, ou posso adicionar um arquivo qualquer, né? Para poder adicionar. Observem sempre que eu vou ter que adicionar aqui, tá? Para ele aparecer aqui, e depois enviar o arquivo. Se eu só escolher o arquivo e enviar, ele não vai aparecer lá no meu material. Observem que bem aqui, no principal, esses dois arquivos, eles não estavam aparecendo, ó. Ele agora está aqui, certo? Então, a gente tem como juntar materiais aqui. Referências são as referências que a gente colocou a importância de utilizar as referências que estão na biblioteca, lá no início da disciplina, ou porquê. E os vídeos? Os vídeos eu não utilizo aqui também exatamente pela limitação que ele tem, né? Eu geralmente eu utilizo o YouTube, né? Ou eu utilizo o link originário. Eu prefiro usar o link originário por conta de problemas de direitos autorais, tá? Eu já vi colegas ter problemas por disponibilizar, né, vídeos, né, fora do link original. Então, eu prefiro disponibilizar o link original para evitar problemas de direitos autorais. Ok? Até aqui, pessoal? Atividades, né? Eu tenho as avaliações. No meu caso, né, eu tenho 4 avaliações: a primeira avaliação, segunda avaliação, terceira avaliação, quarta avaliação, né? E já tenho as datas marcadas dessas avaliações. Eu tenho a possibilidade de ter uma enquete. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma enquete. Se eu vou publicar, o prazo da votação, tá? Eu vou botar aqui só 1 minuto, tá? Só 16 horas. Vou botar aqui 15h59, tá? Vou selecionar o tópico da aula, é a segunda avaliação. Resposta sim, resposta não.
tá? E aí eu posso acrescentar quantas respostas eu quiser, certo? O prazo de votação é na data de hoje, às 15h59. Se eu quiser notificar os meus alunos, eles vão receber uma notificação por e-mail. E aqui eu tenho um questionário que foi vinculado aqui, ó. Segunda avaliação deve ser prorrogada. Vou aqui na primeira, tá? Que essa aqui a gente fez. Eu vou visualizar os votos. Eu queria saber, pessoal, qual era o melhor horário para eu fazer as minhas aulas com os meus alunos, né? Se seria pela manhã de 8 às 10, pela tarde de 14 às 16 ou à noite de 19 às 21, tá? 48% preferiu, né, de 8 às 10 pela 39%, né, de 19 às 21 e 13% de 14 às 16. E aí eu tenho, né, como cada um dos alunos votou. Aqui eu tenho 23 votos de 34 alunos, né? Então, a maior parte dos meus alunos votaram. Então, essa aqui é uma enquete, né, que a gente utiliza para poder trabalhar. Eu utilizo essa enquete tanto para dirimir algumas dúvidas, quanto para treinar com eles mesmo questões e respostas, sabe? Às vezes eu faço questões relâmpago. Olha, amanhã, tal hora, vai sair uma questão relâmpago. E aí eu faço uma questão relâmpago e eles têm que preencher nessa enquete, né? A questão da enquete é de múltipla escolha, né? Então, ela estaria aqui, né, dentro dessa perspectiva. É muito mais uma forma de forçar eles a estudar, e quem preenche todas as enquetes, normalmente eu bonifico com alguma pontuação, tá? Isso aí é uma métrica, né, que cada professor tem autonomia para trabalhar. As tarefas, né, eu posso cadastrar uma tarefa. Por exemplo, eu tenho para a segunda avaliação, a primeira atividade que eles têm que fazer é apresentar qual o empreendimento e o produto será custeado e precificado, né? Então, apresente qual o ramo de negócio e o produto que sua equipe irá custear, precificar e avaliar o equilíbrio. Tá? Eu vou escolher em grupo, sim, tá? O tipo de tarefa é um trabalho, é um texto online, ele vai preencher apenas, é da data do dia 30, ele não me permite novo envio, tá? E ele vai ter que até o dia, eu vou botar aqui 1º de julho, tá? Porque era para essa atividade ser a passada hoje. Mas como eu só vou passar amanhã, eu vou dar até o dia 1º, eu vou liberar hoje, mas até o dia 1º de julho, para ele preencher às 23h59. Possui nota? Se eu quiser atribuir nota, eu venho em sim, eu coloco aqui segunda AV, escolho a segunda avaliação e coloco um peso 1 e cadastro. A data da abertura tem que ser anterior, né? Então é 29 de junho. Então eu cadastrei aqui uma avaliação, né? Vem aqui para o dia, ó, apresentaram o empreendimento, tal. Na hora que eles postarem, eu automaticamente vou saber aqui quem postou o empreendimento, tá? Por exemplo, segunda avaliação,
né? Essa aqui está errada. Eu posso editar? Pode. Você vem bem aqui e altera as características do que você quer fazer. Eu só recomendo que depois que alguém postar, não alterem, porque isso costuma dar bug no sistema, né? Então, só alterem até antes de alguém postar alguma informação. Eu posso montar um questionário, né? Título do questionário, eu teria aqui avaliação A. Eu escolho um tópico de aula, o início e o fim, tá? Eu vou dizer se eu quero que as questões sejam misturadas, eu vou dizer se eu quero que as alternativas sejam misturadas, e a quantidade máxima de tentativas que eu quero que cada aluno tenha, né? Então, eu posso colocar aqui 3 tentativas. Normalmente, eu trabalho com 3 tentativas, né? Eu posso trabalhar com a última tentativa, eu posso trabalhar com a média das tentativas, ou eu posso trabalhar com a melhor tentativa. Eu geralmente trabalho a menor tentativa. E o aluno vai ter 60 minutos para preencher esse questionário, né? Após responder, os alunos poderão visualizar a resposta antes do prazo da entrega do questionário, não exibir, geralmente eu não permito, não exibir, né? Os alunos podem visualizar feedback antes do prazo de entrega, normalmente eu não permito que nada disso seja feito, né? Até porque senão eu faço e passo para os outros, né? Eu posso fazer para cada pergunta um feedback, né? Eu salvo e continuo fazendo esse questionário, né? Eu posso salvar sem publicar, quer dizer que ele está aqui, mas o meu aluno não vê, ou eu posso publicar, que é quando o aluno vai ter acesso a esse questionário, né? Eu posso utilizar um banco de questões. Eu hoje estou sem banco de questões nenhum, né? Mas eu posso gerar, né, um banco de questões, criar novas perguntas, né? E aí eu vou depois só vinculando as perguntas ao questionário que eu quero. Eu posso, inclusive, trabalhar por categoria, né? Criar categorias distintas. Então, eu tenho perguntas de várias categorias para facilitar. E aí eu posso criar um novo questionário, né? Exatamente para trabalhar dessa forma. Tá faltando pouco, tá? Que a gente tem as configurações, tá? Que é as configurações dessa turma. Geralmente é como o layout vai aparecer, tá? Importar dados, né? Que é quando eu de uma turma que eu já tinha para essa turma, tá? Eu não vou fazer porque senão eu vou apagar toda a minha turma, tá? Observem aqui que eu tenho que alterar os dados, tá? Tudo que eu quero trazer, ó, plano de curso, conteúdo, arquivos, referências, vídeos. Quando eu venho importar, ele traz todo o conjunto da turma anterior, tá? Não esqueçam que vocês têm que atualizar as datas, tá? Não esqueçam que vocês têm que atualizar as datas. As permissões, esse aqui é um ponto interessante, tá, pessoal? Vamos supor que eu tenho uma turma que são 2 professores, e essa turma está cadastrada no nome do professor Valber. Eu posso compartilhar com o professor Hélio? Posso. Eu venho bem aqui em cadastrar, coloco o nome do professor Hélio, tá? E eu posso dar a permissão ao professor Hélio. Eu posso fazer esses tipos de permissão, tá, pessoal? Permissão como docente. Se eu der permissão de docente para o professor Hélio, ele vai poder fazer tudo que eu posso fazer na turma. Ele vai ter acesso pleno. Ele vai poder corrigir trabalho, vai poder atribuir nota, vai poder dar frequência, ele vai poder alterar conteúdo, ele vai ter pleno acesso ao meu sistema, certo?
Eu posso permitir que ele gerencie apenas fóruns, né? Então, ele vai gerenciar os fóruns, gerenciar enquetes, tarefas, corrigir tarefas ou inserir arquivos. Então, eu posso dizer o que o professor Hélio vai ter aqui. Eu utilizei o professor Hélio, tá, como exemplo, mas vamos supor que eu tenho um aluno que é meu tutor. Ah, então vamos vamos novamente lá na Nagile. Nagile. Tá? E aí eu quero que a Nagile, ela possa inserir arquivos, que ela possa gerenciar minhas tarefas, gerenciar minhas enquetes. Mas observem que eu não estou dando autonomia a ela a corrigir a tarefa, né? Então eu posso dizer o que eu quero que aquele meu aluno possa fazer nessa turma, né? Então ele vai ter acesso à turma apenas para fazer aquilo que eu der permissão, certo? Isso aqui pode acontecer com aquele meu aluno de pós-graduação que me dá apoio na minha disciplina, ou meu aluno da graduação que é meu tutor, né, da minha monitoria. Então, eu posso utilizar isso aqui para permitir essas interações, né, ou essas ações dessas pessoas. A publicação da turma, né, se eu colocar sim, essa turma fica pública. Tá? Qualquer pessoa que tiver o link dela vai poder ver o que eu tenho feito nessa turma, né? Quais são os materiais, quais são os conteúdos. Eu geralmente utilizo ela como restrita, tá? Eu não dou essa permissão de publicação virtual, mas isso aí depende de cada um. Eu, particularmente, não gosto. E as minhas estatísticas, né? A situação dos meus discentes, né? Estatística de notas, relatórios de acesso. Então, observem aqui, ó. O Emerson teve 6 acessos. Ó, o Juan postou 2 arquivos. O Wanderson acessou 10 arquivos, né? Então, a gente tem aqui o que cada aluno fez dentro dessa ação, né? E o relatório de ações, né? O que cada um fez dentro dessa turma. Eu vou entrar numa turma minha, antiga, só para vocês poderem visualizar isso melhor, porque numa turma que ainda não tem muitos dados, é complicado. Ver turmas anteriores, eu escolho uma turma que eu tinha aqui em 2019, tá? Situação dos meus discentes, tá? Então, aqui, 5 alunos trancaram, né? Nenhum ficou reprovado, e 5% dos meus alunos trancaram e 94% passou, né? Nenhum teve reprovação. Minha estatística de notas. Eu tive 3 notas 0, eu tive 2 notas 2, né? Eu tive 1 nota 5, 2 notas 6, isso aqui é da primeira unidade, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui o perfil de notas, ó. Observem que da primeira nota para a segunda, eles evoluíram bastante, né? Para a terceira, eles evoluíram mais, né? Então, a gente tem aqui os dados da nota. A primeira média foi 7,8, com desvio padrão de 1,73. A segunda foi 8,8, com desvio padrão de 1,1. A terceira, 8,22, com 1,39. Eu não tive nenhum aluno, né, fazendo a quarta unidade, né? E aqui eu tenho a média final. A média final dessa disciplina foi 7,75, com desvio padrão 2,37. Então, eu consigo ver, né, os dados da minha disciplina. O relatório de acesso, né? Como é que esses alunos acessaram. O relatório de ações. O relatório de acesso, ele me dá apenas o quantitativo. O relatório de ações, ele vai me dizer o que cada aluno fez. Por exemplo, acessar a turma. Como faz muito tempo, né? Ela é de 2019.2,
Eu tenho de outubro, né? Eu quero o relatório de outubro de 2019 de acessos. Do Matheus. Ele está processando. O Matheus, em outubro, não teve nenhum acesso na minha disciplina. Né? O professor Valber, será que ele teve algum acesso em outubro? Não, é porque aqui ele está botando junho, né? Ó. Aí eu teria que fazer aqui a alteração do período para 2019, junho, outubro. Ele não está alterando a data. Então, eu tenho aqui todos os acessos que o professor Valber teve, né, no período de 9 de outubro a 29 de junho. Vamos pegar aqui a Ruth. Todos os acessos que a Ruth teve nesse período, né? Então, eu consigo saber, se eu quiser todos, né, todos os acessos da Ruth, eu não marco lá. E aí eu tenho os acessos da Ruth, ela só fez esses acessos. E os gráficos de acesso, né? Então, agosto, setembro, agosto foram menos, né? Até porque foi o início da turma. Setembro e outubro, mais ou menos igual. Novembro, eu tive um pico de acesso. E dezembro, eu caí o acesso. Né? Então, eu consigo ver aqui, né, o quantitativo de acesso dos meus alunos, né, durante o período. Né? Então, isso aqui me permite, né, ter uma visualização, né, de como é que a minha disciplina transcorreu naquele período. Então, pessoal, eu acho que as informações básicas seriam essas. Eu agradeço a todos. Eu disponibilizei o meu e-mail e o meu telefone. Aqueles que precisarem, a gente está à disposição, tá?